Fala galerinha, tudo bem pessoal? Estamos aqui para gravar o nosso 23º vídeo do curso completo de Matemática Básica. E neste vídeo vamos estar falando sobre potência de 10 e notação científica. Falaremos também sobre ordem de grandeza. É um assunto que tem cobrado muito em algumas questões, seja ela de concurso, vestibular e assim vai, tá bom? Me acompanhe aqui. Veja só, pessoal, o que é a potência de 10? Nada mais é do que uma potência cuja base é representada pelo número 10. E neste caso, 10 elevado a zero, todo número elevado a zero é a mesma coisa que 1, ok? Agora, aqui do lado direito, nós temos uns expoentes que são positivos. Repare para você ver que os expoentes são positivos. E aqui do lado esquerdo, os expoentes, eles são negativos. Olha só a diferença que vai acontecer com uma situação e com outra. Quando o expoente é positivo, o que vai acontecer? Ó, coloquei aqui número 1. Esse expoente, ele vai me indicar exatamente qual é a quantidade de zeros que eu devo colocar. 10 elevado a 1, então se o expoente é 1, eu devo colocar aqui então apenas um único zero. 10 elevado a 1, então a mesma coisa aqui, 10. 10 elevado a 2, então eu coloco aqui 2 zeros. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que você sabe que é 100. Por isso que a gente coloca 2 zeros. 10 elevado a 3, então aqui eu vou colocar 3 zeros e assim sucessivamente. Então pega essa dica aqui, ó. Quando o expoente ele for positivo, ele vai me indicar exatamente quantos zeros nós teremos, ok? Agora, quando o expoente ele é negativo, ele vai indicar o que para a gente? Quantas casas eu vou ter após a vírgula. Repare que o expoente aqui do 10 elevado a menos 1 tem como número 1. Então, nós vamos ter aqui apenas uma única casa após a vírgula. 10 elevado a menos 2, nós vamos ter duas casas após a vírgula. 10 elevado a menos 3, nós vamos ter 3 casas após a vírgula. E assim também sucessivamente, tá bom? Expoente positivo, quantidade de zeros. Expoente negativo, quantas casas eu vou ter após a vírgula. Beleza? Vamos praticar aqui reescrevendo alguns números na forma de potência de 10. Este primeiro número aqui, ó, nós temos, então vai ficar 1 vezes 10. Como ele é um número decimal, ou seja, é um número que tem vírgula, nós vamos contar quantas casas vamos ter após a vírgula. Neste caso aqui, quantas casas nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, se é 4 casas após a vírgula, então o expoente fica menos 4. Então, representando esse número na forma de potência de 10, fica 1 vezes 10 elevado a menos 4. Este próximo exemplo aqui, o número que você percebe que nós temos é o 21. Então, vai ficar 21 vezes. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 casas após a vírgula, então aqui vai ficar 10 elevado a menos 8. Ok? Então, a representação daquele número fica na potência de 10 como 21 vezes 10 elevado a menos 8. Agora, uma observação é importante já se fazer aqui. Este número eu também posso representar ele na potência de 10 de uma outra forma. Como seria isso então? Eu pego aqui esse 21, eu preciso fazer com que este número vire um outro número que esteja entre 1 e 10. Ou seja, para que ele se torne um número entre 1 e 10, ele tem que virar o quê? O 2,1. Concorda que o 2,1 está entre 1 e 10? E para que ele se torne 2,1, a vírgula que está aqui após o número 1, ele volta exatamente uma única casa. Não é verdade? Então, se ele volta a uma casa, quando for aqui no expoente, o que você vai fazer? Se você diminui uma casa aqui, você deve acrescentar essa casa no expoente, aumentar uma casa no expoente. Então, você vai ter que pegar esse menos 8 e somar com mais 1. E menos 8 mais 1, sinais diferentes, subtrai, 8 menos 1 é 7,
e conserva o sinal do maior, que no caso é negativo. Então, o expoente agora aqui vai ficar menos 7. É uma outra maneira de se representar este número todo aqui numa potência de base 10, tá? E vamos dar preferência para este aqui, por causa que quando nós formos estudar notação científica, este número aqui, ele precisa estar entre o 1 e o 10. Ele pode ser o número 1, também poderá ser o número 10, e de preferência entre 1 e 10, tá ok? Olha aqui o próximo exemplo. Então aqui vai ficar, ó, 8 vezes 10, como ele é um número decimal, vamos contar quantas casas aqui nós temos depois da vírgula. 3, 6, 9, 12. Então fica 10 elevado a menos 12. É assim que se representa este número numa potência de base 10. Avançando aqui no próximo exemplo. 7.000. Como é que eu transformo numa potência de base 10? Basta eu pegar aqui o número 7 e multiplicar por 10 elevado a... Conta quantos zeros nós temos. São 3 zeros, então fica 10 elevado a 3. Tranquilo? Próximo exemplo, aqui vai ficar 9 vezes 10. Conta quantos zeros nós temos, vai dar um total de 6. Então fica 9 vezes 10 elevado a 6. Aqui nós temos o 12. Então colocamos aqui o 12 vezes. Quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então fica 10 elevado a 10. Beleza? Assim como nós conversamos naquele exemplo, que foi esse aqui, é importante que este número aqui, que é, no caso é o 12, ele esteja entre 1 e 10. Transformando ele, então, vai ficar como? 1,2, não é verdade? Então fica 1,2 vezes 10. Agora, se eu diminuir aqui, o que nós temos que fazer? Aumentar também no expoente. Então, aumentando uma unidade no expoente, vai ficar 10 elevado a 11. Então, representando este número em forma de potência de 10, fica 1,2 vezes 10 elevado a 11. Beleza? Vamos avançar aqui. Então, só relembrando vocês, quando você tiver um número elevado a zero, você sabe que é 1. E nesta parte que o expoente é positivo, o expoente vai me indicar exatamente quantos zeros eu devo colocar. Aqui um único zero, aqui 2 zeros, então aqui 3 zeros. E assim sucessivamente, quando o expoente for negativo, aqui é 1, uma casa após a vírgula. Aqui é 2, 2 casas após a vírgula. Aqui é 3, 3 casas após a vírgula e assim sucessivamente. Não esqueça disso, tá bom? Vamos fazer esses exemplos aqui de baixo. Vamos resolver essas operações com números, reescrevendo eles num formato de potência de 10. Vai ficar como isso aqui? Repare que esse 200.000, o expoente vai ficar positivo, porque ele é um número inteiro. E que esse 0,0003, ele é um número decimal. Se eu transformar numa potência de 10, ele vai ter o expoente negativo, certo? Então vamos lá. 200.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 zeros. Vezes, aqui é 3 vezes 1, 2, 3, 4. 4 casas após a vírgula. Então fica 10 elevado a menos 4. Continuando aqui a questão. 2 vezes 3 vai dar 6. Vezes, agora, 10 elevado a quinta potência. Vezes 10 elevado a menos 4. Como é que fica isso? Olha aqui. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, 5 mais o menos 4. Só que mais vezes menos aqui vai ficar menos. Então, vai ficar 5 menos 4, que vai dar 1. Ok? Então, fique atento a esse detalhe aí, ó. Então, fica 6 vezes 10. Então, 5 menos 4 dá exatamente 1.
Logo, transformando esse número, essa operação entre esses dois números numa potência de 10, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 1. Este próximo exemplo vai ficar como aqui, ó. Eu pego esse 42 vezes quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 elevado a 8. Agora aqui embaixo, eu pego esse 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica 10 elevado a 10 vezes... Aqui vai ficar 7 vezes 10 elevado. Eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, o expoente é negativo. Continuando a questão, em cima fica 42 vezes 10 elevado a 8. Vamos resolver aqui embaixo primeiro. Aqui vai fazer 3 vezes 7, primeiramente, que vai dar 21, vezes 10 elevado. Agora essa outra parte. 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 3, é só você fazer o 10 menos 3. E 10 menos 3 vai dar exatamente 7. Agora, fazendo essa divisão aqui, ó, nós temos 42 dividido por 21. 42 dividido por 21 vai dar exatamente 2. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 7. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 7. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 7, 1. Não é isso? Então, fica 10 elevado a 1. Logo, o resultado é este. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar. Preste atenção para você entender agora o que é notação científica. Em algumas áreas, como química e física, matemática, biologia, se trabalha com números ou muito pequenos ou muito grandes. Então, toda vez que você tiver um número muito pequeno ou um número muito grande, você pode representar esse número numa potência de base 10. E a gente utiliza da notação científica para representar esses números. E o que é essa notação científica? O que ela nos diz? Nós vamos ter o quê? Uma potência de base 10, como nós já vimos aqui atrás. Só que aquele primeiro número, ele precisa estar, conforme nós já falamos, entre 1 e 10. Ele pode ser também o número 1, ele pode ser o número 10, mas geralmente a gente fala assim: ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 10, tá? Ou entre 1 e 10, beleza? Então, veja só como é que você vai fazer. Este primeiro exemplo aqui, ó. O número aqui é 245. Só que ele tem que ser escrito, este primeiro número, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, ele não pode ser o 245. Ele também não pode ser o 24,5. Ele precisa ser quem? O 2,45. Ok? Então, aqui tem que ser 2,45. Então, a partir de onde eu colocar a vírgula, que é aqui, é que eu vou contar agora quantas casas eu estou tendo após a vírgula, que vai ser representado, então, aqui pela quantidade de zeros. Tá? É como se esse 4 e esse 5, ele também fosse um número zero. Tá bom? Então, vai ficar 2,45 vezes 10 elevado. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vezes 10 elevado a 11. Então, é assim que se representa este número numa potência de base 10, tá? Agora, vamos supor que você tivesse um pouco de dificuldade aqui e você colocasse o 245. Ia ficar como? Aí você ia contar apenas quantos zeros você teria, não é verdade? Ó? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ficaria vezes 10 elevado a 9. Aí, disso que você depois deveria transformar este número, como nós fizemos no exemplo lá atrás, o 245, transformar num número entre 1 e 10. Aí, você ia saber que
você ia voltar aqui, ó, duas casas para colocar a vírgula, não é verdade? E se você tá voltando aqui duas casas, diminuindo aqui duas casas, você depois deveria fazer o que aqui no expoente? Aumentar duas casas. E 9 mais 2 vai dar 11. Então, você ia acabar chegando na mesma coisa, tá ok? Fica aí essa observação para vocês. Vamos lá. Este número aqui, ó, então vai ficar 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 casas, então fica 10 elevado a menos 5, já que ele é um número decimal. Então, o expoente fica negativo. Esse de baixo, você concorda comigo que se eu colocar o número 12, ele não vai estar um número entre 1 e 10? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Em vez de pegar o 12, eu tenho que pegar quem aqui? 1,2. Agora, entre as vírgulas, eu vou contar quantas casas eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 5. Pegou a mãe aí? Esse de baixo vai ficar 2 vezes 10. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica 10 elevado a 10. Vezes... Aqui vai ficar 4 vezes 10. Como aqui eu tenho 4 casas após a vírgula, então 10 elevado a menos 4. Fazendo isso aqui vai ficar como? Eu vou pegar o 2 vezes o 4, que vai dar 8. Agora, o 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base que é o 10, e soma os expoentes. Então, 10 menos 4 vai dar 6. Logo, 8 vezes 10 elevado a 6. Este exemplo de baixo vai ficar 4 vezes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula. Então, vai ficar 10 elevado a menos 7. Vezes, aqui eu posso representar como? Repare que se eu pegar o 24, 24 não está entre 1 e 10. Então, eu tenho que pegar quem aqui? O 2,4. Se eu pegar o 2,4, então a vírgula vai estar aqui. Eu vou considerar, então, agora tudo que está depois da vírgula como se fosse zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, fica vezes 10 elevado a 5. Continuando a questão, 4 vezes 2,4. Se você multiplicar, vai dar 9,6. E aqui, 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 5. Ó, 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 5. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, você está devendo aqui 7 e você tem 5. Com 5, você paga uma parte que você deve, você continua devendo 2. Não é verdade? Então, aqui fica 10 elevado a menos 2. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos avançar. Vamos praticar aqui, então, algumas questões envolvendo o que nós já vimos. Olha só, essa questão do Enem. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão, veja só, quando você vê em matemática essa expressão razão, entenda como divisão. Então, a divisão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo, que é quanto? Ó, o comprimento do diâmetro do fio de cabelo é 6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, se é a razão, dividido por um nanofio, o nanofio mede quanto aqui, ó? 10 elevado a menos 9. Aqui é como se fosse 1 vezes 10 a menos 9, não altere nada, não é verdade? Então, vai ficar como isso aqui? Ó,
6 dividido por 1, aqui vai dar 6. E 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a menos 9. Fica como isso aqui, pessoal, ó. 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 9. Divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado, ó, menos vezes menos fica mais. Então, fica menos 5 mais 9. Então, ali vai ficar 10 elevado a 4 positivo. Ok? Então, se vai ficar 10 elevado a 4, continuando a questão. Então, aqui fica 10 elevado a 4. Logo, você tira como conclusão que a resposta aqui é letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aqui a próxima questão. Ela fala o seguinte: a notação científica que expressa o valor 13.800. Então, você tem 13.800. A gente representar isso aqui em forma de notação científica, vai ficar como? Repare que se é em forma de notação científica, aqui eu não posso pegar o 138. Também não posso pegar o 13,8. Eu tenho que pegar o 1,38. Porque ele tem que estar entre 1 e 10. Então, 1,38 vezes 10 elevado. Quantas casas aqui agora eu tenho após a vírgula? 4 casas, então fica 10 elevado à quarta potência. Logo, você tira como conclusão que é a letra D de dado. Essa próxima questão, ela fala o seguinte: o valor dessa expressão. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, aqui vai ficar raiz de 4 vezes 10 elevado. Como aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, então fica 10 elevado a menos 3. Vezes, agora aqui ficou 81 vezes, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 5 casas. Então, fica 10 elevado a menos 5. Ok? Continuando aqui a questão. Aqui vai ficar, ó, 4 vezes 81. Então, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 8 dá 32. Então, fica 324 vezes... Agora, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 5, fica como? Se você pegar 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 5, multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e junta os expoentes, né? Então, fica 10 elevado a menos 8. Então, aqui fica 10 elevado a menos 8. Continuando a questão, aplicando aqui uma propriedade lá da radiciação, nós podemos fazer o que aqui? A raiz quadrada de 324 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a menos 8, não é verdade? E calculando aqui a raiz quadrada de 324, vai ser como? Como é que a gente faz isso aqui? Lembra lá do macetezinho que eu ensinei para vocês? De 324, você elimina o penúltimo número. Então, sobrou quem aqui? 4. Qual que é a raiz de 4? É 2. Para 10 falta 8. Do lado de cá, 3 não tem raiz, vai diminuindo até o próximo que tem raiz. 2 não tem, 1 tem raiz. Então, coloca 1 aqui e 1 aqui. Então, a raiz do 324 ou é o 12 ou é o 18. E se você fizer o teste, 18 vezes 18 vai dar exatamente 324. Então, a raiz de 324 aqui, então, fica 18 vezes. O que eu posso fazer aqui? Lembra lá de uma propriedade de potência? Eu posso transformar isso aqui num expoente fracionário, onde esse índice 2 passa para cá dividindo. Então, aqui fica menos 2 sobre 2, aliás, menos 8 sobre 2 fica menos 4. Então, aqui fica vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Continuando agora aqui, então, a questão. Vamos ter o quê?
18 vezes 10 a menos 4, nós não temos essa resposta lá na alternativa. Então, por quê? Porque como ele está querendo o resultado dessa expressão, vamos colocar então aqui no formato de notação científica. Ele precisa estar entre 1 e 10. Colocando aqui em formato de notação científica, então aqui vai ficar 1,8, que eu estou voltando aqui uma casa. Se eu estou voltando uma casa, eu tenho que somar uma casa no expoente. Então aqui vai ficar menos 4 com mais 1. Fazendo esta soma, aqui vai ficar menos 3. 1,8 vezes 10 a menos 3. Logo, agora você encontra como resposta a letra E. Beleza, pessoal? Avançando aqui, preste atenção no que eu vou fazer agora. Olha só. Para resolver essas duas questões, é necessário vocês entenderem esse resuminho que eu vou fazer aqui primeiramente. Então, veja só. Nós já vimos potência de base 10, ok? Vimos lá potência de base 10, onde, por exemplo, se eu tiver isso aqui, 12 vezes 10 elevado a 4, se eu tiver 5 vezes 10 elevado a 6, se eu tiver 21 vezes 10 elevado a menos 5. Repare que em todos esses aqui aparece uma potência de base 10. Pronto, só isso. Potência de base 10 tem que aparecer este termo aí. Agora, depois nós falamos sobre notação científica, que é quando você vai estudar vários conteúdos na física, na química, né, na biologia, como por exemplo, nós temos uma constante que é 9 vezes 10 a 9, que é a constante eletrostática, que nós chamamos lá de K. É um número muito grande, está sendo representado em forma de potência de 10. Lá na lei de Coulomb tem um número muito pequeno, que é o 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Na verdade, é um número muito pequeno, está sendo representado em formato de potência de 10. Aí repare que este número aqui, ele sempre está entre 1 e 10, ou seja, maior ou igual a 1, menor ou igual a 10, ok? Então, quando falar em notação científica, este número ele precisa estar entre 1 e 10. Então, seguindo esse mesmo exemplo aqui, ó, repare que nós temos aqui o 12. Então, ele já não está em formato de notação científica. Então, para que ele esteja no formato de notação científica, a gente deve colocar lá o quê? 1,2 vezes 10. Repare que do 12 nós voltamos uma única casa para colocar a vírgula, não é verdade? Se a gente diminuiu aqui uma casa, no expoente a gente vai acrescentar uma casa. Então, acrescentando aqui uma unidade no expoente, 4 mais 1, vai ficar 5. Agora ele está no formato de notação científica. Esse outro número aqui, ele já está, não é verdade? Porque o 5 já está entre 1 e 10. Esse outro, o 21 aqui, não está. Então, nós vamos ter que transformar ele em 2,1. Não é? Então, nós pegamos o 21, estamos também voltando aqui uma única casa. Vamos ter que, então, somar uma casa no expoente. E somando aqui uma casa no expoente, ali vai ficar 10 elevado a menos 4. Ok? Então, na potência de 10 tem que aparecer este número na base 10. Na notação científica, este número precisa estar entre 1 e 10. Agora, para resolver essas duas questões, repare que ela está falando de uma outra coisa, que é a chamada ordem de grandeza. Ó. Ordem de grandeza. Você precisa entender agora o que é ordem de grandeza. Veja só. Se o número
Vou colocar aqui 1 e aqui o 10. Aqui, ó, é aproximadamente a raiz de 10. E que calculando essa raiz de 10, teremos como aproximadamente o valor 3,16. Depois eu vou explicar para vocês aqui, em um outro vídeo que eu gravar, com mais detalhes, o porquê que nós estamos demarcando este local raiz de 10, ok? Grave bem este número, ó, 3,16. O que acontece? Se esse número aqui, que eu estou circulando, se ele for menor do que 3,16, você vai considerar como ordem de grandeza o 10 elevado a n, ou seja, esse próprio número que está aqui, tá bom? Agora, se esse número que eu estou circulando agora, ele for um número maior do que 3,16, você vai considerar como ordem de grandeza 10 elevado a n mais 1. Então, você vai pegar cada um desses expoentes aqui e somar mais 1, tá? Olha só, vou ver aqui este mesmo exemplo para vocês. Aqui tá 1,2 vezes 10 elevado a 5. Vamos calcular aqui qual que é a ordem de grandeza desse fator. Então, vai ficar como aqui. Este número, ele é menor do que o 3,16. Se ele é menor, você vai considerar, então, como ordem de grandeza, o próprio 10 elevado a n, que no caso aqui é 10 elevado a 5. Então, essa vai ser a ordem de grandeza. Neste outro exemplo lá, ó, nós temos 5 vezes 10 elevado a 6. Então, este número já é maior do que o 3,16. Se é maior, então a ordem de grandeza que você vai considerar é 10 elevado a n mais 1. Você vai pegar o expoente da base 10 e somar com mais 1. Vai ficar como? Então, a ordem de grandeza aqui vai ser, pegando aqui, somando mais 1, então vai ficar 10 elevado a 7. Neste outro exemplo, nós temos 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a ordem de grandeza aqui vai ser qual? Aqui, 2,1 é menor do que o 3,16. Se é menor que o 3,16, então a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a menos 4. Tranquilo, pessoal? Você vai precisar entender isso aqui para resolver estas duas questões que está aqui em cima para vocês. Eu vou fazer aqui uma divisão para que a gente possa resolver essas duas questões aí em cima. Então, vai ficar como? O censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Recentemente, o censo estimulou uma população de 150 milhões de habitantes. Aí a questão pergunta, a ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional. Então, o aumento populacional foi de quanto? Então, se era de 90 milhões, e ele passou a ser de 150 milhões, fazendo essa subtração, você vai encontrar exatamente 60 milhões, né, de habitantes, né, de aumento que teve comparando esses dois censos. 60 milhões sendo representado em forma de potência de 10, fica como? Então, 60 aqui, se eu botar 3 zeros, fica 60 mil. Então, se eu botar mais 3 zeros, fica exatamente 60 milhões. Então, transformando isso aqui numa potência de 10, vai ficar 6 vezes 10. Quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Não é verdade?
Se é 7, então fica 10 elevado a 7. Aí a pessoa pega e bate o olho nisso aqui, vê lá o 10 elevado a 7, marca a letra B e erra a questão de graça. Pois, se a questão está perguntando sobre a ordem de grandeza, você primeiramente precisa olhar para este número aqui. E como ele é um número que é maior do que 3,16, então a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 7, pegando o expoente 7 e somando mais 1. Então a ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a 8. Logo, a resposta é a letra C. Ok? Para finalizar aqui a próxima questão, o fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Então, olha só. Um dia, ele tem 24 horas. Ok? Cada hora possui 60 minutos. Então, fazendo essa multiplicação de 24 vezes 60, fazendo ela aí, você vai encontrar 1440 minutos. Ou seja, um dia ele tem 1440 minutos. E a questão fala que a cada minuto, olha aqui, ó, a cada minuto ele bombeia 20 litros de sangue. Então, se ele bombeia 20 litros de sangue por minuto, então se eu pegar aqui agora, 1440 vezes 20 litros por cada um desses minutos, vai ficar 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 1 dá 2. Então ele vai bombear 28.800 litros de sangue durante todo um dia. Vamos transformar agora esses 28.800 litros em um número que esteja na potência de base 10. Então vai ficar 28.800. Para que eu transforme ele na potência de base 10, lembra lá de notação científica? O número lá também precisa estar entre 1 e 10. Então, eu não posso pegar aqui o 288. Eu não posso pegar aqui o 28,8. Eu tenho que pegar quem? O 2,88. Agora, quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 4 casas. Então, fica 10 elevado à quarta potência. Agora, analisando este número aqui, ó. Veja bem, como aqui é 2,88, ele é um valor que é menor que o 3,16. Então, qual vai ser a ordem de grandeza aqui? Vai ser o próprio número 10 elevado a 4. Logo, a resposta da questão é a letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Espero que vocês tenham entendido, então, aí, o que é uma potência de base 10, o que é uma notação científica e quando a questão falar de ordem de grandeza, como se resolve uma determinada questão, tá bom? Eu aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço!